Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Eu sou Jonathan Souza, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá atualizar você sobre tudo que sai do Cabuloso, tudo que sai do Cruzeiro. Antes da gente começar o vídeo, aquela ajuda de sempre, por favor galera, pedir para vocês aí, suplicar para vocês deixar o likezão, tá? Nossa meta aqui ó, 700 likes, não custa nada, rapidinho, você vai estar curtindo e vai me ajudar demais, tá certo? Deus abençoe cada um de vocês. Clica também no botãozinho de hypar se você tiver disponível, aí embaixo tem o botão hypar. Clica no hypar. Se não tiver disponível, né, comenta hype. Todo mundo que tá assistindo esse conteúdo agora, faz o favor, comenta hype aí. HYPE, só isso, hype. Dá uma moral, escreve hype aí nos comentários que vai ajudar também. Se você tiver disponível, clica no hypar e comenta que deixou o hype aí, que eu vou estar deixando um coraçãozinho agradecendo, deixar um comentário te agradecendo pelo apoio. Beleza? Tamo junto? E aproveita as promoções Mercado Livre Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Produto chegando a 60% de desconto. Confere aí, link na descrição. Vamos trazer para vocês as notícias do Cabuloso e vamos para mais uma novela, né? Kaique, né? Essa história que vai virando série, né? Série dramática, né? Ontem a gente trouxe a notícia de que poderia melar essa história do Kaique de ir para o Como, né? Da Itália. Olha, a informação do Samuel Venâncio, mas na parte da noite de ontem, se o Kaique não for vendido nessa janela de transferência, a intenção do Cruzeiro é sentar com a staff do jogador, do atleta e buscar uma renovação de contrato. A informação do Samuel Venâncio. O Kaique, né, entende que o salário oferecido a ele, né, e também o valor que ele tem direito, né, dos 20%, está abaixo do que ele quer para fechar o acordo. Então, é por esse motivo o Kaique não entende que é bom para a carreira dele ir para o Como nesse momento. Mas ainda não acabou. Pode ser que aconteça uma reviravolta novamente e ele feche com o Como, ou vá para o Betis, outro local. Mas se ele não for e essa janela de transferência passar a oportunidade, o Cruzeiro quer renovar o contrato com ele. Agora, como é que fica, hein? Se renova o contrato com o jogador e agora contratou o Rojas, quem vai ser o titular do Cruzeiro, hein? Da posição ali. Dor de cabeça boa para o Arthur Jorge. Você colocaria o Kaique Bruno no banco para dar a vaga para o Rojas? Ou você continua com o Kaique Bruno ali na lateral esquerda? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Mas pode ser que o Kaique fique no Cruzeiro e também tem o Rojas aí, vai ter dois laterais sensacionais. Um dos melhores do Brasil e um dos melhores da Argentina, hein? Comenta aí o que você pensa sobre isso. Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. Eu falei que o Cruzeiro enviaria uma proposta para o Santiago Sousa até ontem, terça-feira, né? O Cruzeiro entrou numa negociação com o Sousa e por que não enviou o valor fixo ainda pela compra do jogador? Segundo o Dan Abreu, o atacante Lautaro Dias, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, pode ter o destino diferente, né? O jogador está numa lista do Racing da Argentina e é um pedido aí do Vojvoda que deve assumir a equipe de Avellaneda. Em breve, trabalhou com um atleta no próprio time paulista. Lautaro tem passe fixado em 3 milhões de euros junto ao Peixe. O empréstimo do atacante foi estendido até dezembro deste ano, conforme afirmou Alexandre Matos. Então, vamos entender isso aqui. O time do Racing quer a contratação do Lautaro Dias. Eles precisam do Lautaro lá. E o Cruzeiro precisa do Santiago Sousa. Que história que história que vai dar aqui, hein? Quero saber a opinião de vocês. O Santos não vai querer liberar porque renovou o contrato com o jogador até o final dessa temporada. Será que tem alguma cláusula de contrato ali que o Cruzeiro pode tomar o jogador a qualquer momento? Se aparecer uma proposta para o jogador tem que ir, o Santos é obrigado a liberar. Será que tem alguma questão? Por quê? Para o Cruzeiro é interessantíssimo. O jogador que está lá no Santos não tem valia nenhuma para o Cruzeiro nesse momento, né? E poderia virar uma moeda de troca. Jogador que está avaliado em 3 milhões de euros, né? Daria o que 3 milhões de euros? Né? O euro está 18 milhões
18 milhões de reais, mais ou menos, né? Olha aí, isso poderia ter um retorno, né, no investimento feito lá com o Sousa. O Sousa, o time do Hask pede na casa ali dos 6, 7 milhões para liberar ele, né? Isso ajudaria a diminuir essa quantia aí, incluindo o Lautaro Dias. Mas eu quero saber a opinião de você que tá chegando aí. Será que o Alexandre Matos, o Santos vai liberar o Lautaro, que hoje é um jogador importante no Santos, né? Tem esse contrato até o fim da temporada. Vamos ver, vamos aguardar, mas para o Cruzeiro seria interessante essa negociação, incluindo o Lautaro Dias para tentar trazer o Sousa. O que você acha, né? Tem que liberar lá o Santos, né? Com certeza, né? Com certeza. Imagina o Cruzeiro perder a chance aí de diminuir o investimento feito no Sousa porque o Santos não liberou o jogador. Aí é complicado. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Deixa o like, galera. Nossa meta é 700 likes. Fortalece, por gentileza. Uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Galera, você quer ver uma prata da casa aqui? Tem que ficar atento, tem que ficar de olho, né? É o Tailon. Tailon de apenas 16 anos. Alguns números do atacante Tailon pelo Cruzeiro. Como eu disse, 16 anos, hein, galera? Foi artilheiro do Campeonato Mineiro Sub-17 em 2025, com 14 gols em 7 jogos. Olha aí, o cara fez quase o dobro de gols. Não, fez o dobro de gols mesmo, 14 em 7, né? Olha aí, fez o dobro de gols em quantidade de jogos. Na temporada atual, 17 jogos no ano, tem 15 gols marcados até aqui, né? Vem de 5 gols nos últimos 2 jogos, galera. Olha que surpreendente. Não é uma coisa assim, aleatória, não. O ano passado já 14 gols em 7. Esse ano, 17 jogos, já tem 15 gols marcados. E dos últimos 2 jogos, marcou 5 gols. Sensacional. Lembrando que ele acabou de fazer 16 anos, galera. Ele é de 2010. Então fica atento aí com o Tailon. Espero que, né? Cara, Ronaldo, pode existir um outro Ronaldo fenômeno aí, cara. Por que não, né? Só que o Ronaldo, naquela época, os caras tinham coragem, né? Tinha peito pra dar chance, porque o Ronaldo jogou pela primeira vez com a camisa profissional do Cruzeiro com 16 anos. Isso não acontece mais no futebol. Nunca mais você vai ver um menino de 16 anos, claro, em time que tem coragem, né? Em time que tem coragem pra pôr, tem. Existe sim alguns por aí, né? Se eu não me engano, o Estevão no Palmeiras, né? Iniciou mais ou menos com essa idade. O Neymar no Santos, mas a gente já tem bastante tempo, né? Mas falta coragem pro pessoal colocar um garoto de 16 anos, porque tem medo. Tem medo de queimar o jogador. Mas muitas das vezes, o jogador passa, vai ficando velho na base, não veste a camisa do profissional, do principal no caso, porque profissional ele já é, não veste a camisa do principal e vai embora para outro lugar. É dado lá pro Santa Clara, não sei, pro Avaí na Série B, mas não tem oportunidade de vestir. Ele sai de não queimado para nunca jogar no Cruzeiro, né? Então às vezes é melhor queimar o cara, porque pelo menos vai ter chance de vestir a camisa do principal. 16 anos, olha a quantidade de gols marcados. O que você acha? Use o espaço de comentário, marca esse rosto aí, ó. Marque esse rosto, que quem sabe um dia não pode fazer sucesso no Cruzeiro. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. O Fluminense fez sondagens pelo lateral direito do Cruzeiro, William. O Fluminense realizou uma sondagem pelo lateral direito, William, e acompanha a situação do jogador no mercado. A diretoria tricolor busca opções para fortalecer o elenco e vê o William como um nome que é muito interessante por ser um jogador experiente, né? O Fluminense adora jogador velho, né? Regularidade e bom nome vivido no futebol brasileiro. O lateral tem sido uma das peças importantes do Cruzeiro nas últimas temporadas. O seu perfil agrada ao departamento de futebol do clube carioca. Até o momento, a consulta foi apenas inicial, sem avanço para uma negociação formal. Ainda assim, o Fluminense mantém o jogador no seu radar e avalia os próximos passos. O mercado segue movimentado, novas conversas não estão descartadas nos próximos dias. Tá aí, o que vocês acham aí do William vestir a camisa
do Fluminense, hein? Tá sem espaço no Cruzeiro, se tornou a terceira opção. Hoje é Fagner, Cauã Moraes, depois o William, né? E o William não vai permanecer no Cruzeiro. Se o Cruzeiro achar um destino bom para ele, ele vai liberar. E pode ser o Fluminense. O que você acha? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Olha esses números aqui em questão de assistência. Esse vai para quem critica o argentino Lucas Romero. Ao lado do Matheus Pereira, é o jogador com mais assistências no Cruzeiro em 2026. Olha para você ver, o pessoal critica muito o Lucas Romero. Eu vejo muito pessoal falando que tem que contratar um outro volante para entrar na vaga do Lucas Romero aí como primeiro volante. Olha aí, Lucas Romero, além de ser um pitbull ali no meio, é um cabeça de área espetacular. Eu acho que a pior fase do Cruzeiro é quando o Lucas Romero estava machucado, né? Quem concorda comigo vai deixar o like e vai comentar também, deixando a sua visão em cima disso. Mas a pior fase do Cruzeiro foi quando ele machucou no final do Campeonato Mineiro, né? Naquela briga que teve, ficou aquele período fora do Cruzeiro. Foi a pior fase do Cruzeiro em 2026. O Lucas Romero voltou, virou titular novamente, o Cruzeiro se recuperou. Dali pra frente foi só glória, né? Então, concorda comigo ou não? Usa o espaço de comentário para você falar e deixa o like. Lucas Romero com 5 assistências ao lado do Matheus Pereira, são os dois principais assistentes na temporada 2026. Depois vem o Kaique Bruno com 4 assistências, lateral esquerdo do Cruzeiro. Depois o Kenny Arroio com 3 assistências. Gerson com também 3 assistências. Christian também aparece ali com 3 assistências. Tá aí. Crédito à Central da Toca que fez a arte. Tá aí pra vocês. O que vocês acham, hein? Lucas Romero, vejo muita gente criticar. Além de ser um bom marcador, um bom recuperador de bola, além disso, ainda é um bom assistente ao lado do principal camisa 10, que deveria ser o cara que dava mais assistências, né, do time, né? Mas o Lucas Romero tá ali do lado dele. Usa o espaço de comentário para você deixar sua visão. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E nação, informação do Thiago Fernandes agora há pouco. O Cruzeiro deve enviar nesta semana uma oferta, uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares ao La Galaxy pelo atacante Gabriel Peck. O jogador é um pedido do técnico Arthur Jorge, que tem interesse em atuar na Raposa. Jogador que é muito vestido a camisa do Cruzeiro, e o Arthur Jorge deseja trabalhar com o Peck. O que vocês acham, hein? O Gabriel Peck hoje no La Galaxy, Los Angeles Galaxy, vive uma fase fantástica por lá. São 100 jogos pelo Galaxy, são 47 gols marcados e 27 assistências, quase 50 gols marcados e 27 assistências, quase 77 participações em gols, cara. Olha que loucura, hein? Em 100 jogos, 75 participações em gols, né? Exatamente 75 participações. É muita participação. Usa espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas o Cruzeiro não para só no Peck, sabe por quê? E tá aqui porque, ó, apesar do interesse em Gabriel Peck, o Cruzeiro não concentra seus esforços apenas nessa negociação. A diretoria segue monitorando e avaliando outros jogadores no mercado, mantendo alternativas abertas para reforçar o elenco. A busca por reforços acontece em diferentes frentes. O clube trabalha com mais de uma opção para a posição, sem defender exclusivamente uma única opção, um único alvo nessa janela de transferência. E tá certo o Cruzeiro, só que, né, tá certo o Cruzeiro, mas não passa muitas das vezes de um namoro, né? O Cruzeiro gosta muito de ficar ali namorando e acaba que depois não fecha com o jogador. O que você acha sobre isso? É verdade ou não? O Cruzeiro costuma ir lá, namora um daqui, namora o outro dali, fleta com o outro aqui e tal, mas acaba não fechando o acordo, né? Pelo jeito, o Gabriel Peck vai ser um namoro que pode virar casamento. Vamos ver aí, porque ele quer muito, o Arthur Jorge quer muito e o Cruzeiro vai fazer a primeira proposta. Vamos ver se o La Galaxy vai aceitar a proposta do Cruzeiro. 10 milhões deve ser enviado essa semana. Vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o desfecho. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E tá aqui, ó.
O Schalke fez uma proposta de empréstimo para o Brighton da Inglaterra sobre o lateral brasileiro Igor, de 28 anos. O Igor Júlio deve defender o time do Schalke, né? O Schalke deve ser o Schalke 04, né? É o clube aqui que tá na informação. Empréstimo, tá? O clube lá tava cobrando 8 pila do Cruzeiro, 8 milhões de euros, né? Pode ser que ele saia do Brighton por empréstimo, né? Continue jogando no futebol europeu. O novo diretor executivo lá do clube não pretendia vender o Igor para o futebol brasileiro. Ele queria que o Igor continuasse lá no futebol europeu. Esse é o plano dele. Pode ser que ele dê preferência a emprestar o jogador para um clube europeu do que vender para o Brasil, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Como eu falei, o Cruzeiro desistiu de contratar um goleiro, porque entende que o Otávio é realidade, o Otávio tem condição aí de fazer boa temporada e depois, com a volta do Cássio, ser competitivo até com o próprio Cássio, né? Desistiu de um zagueiro por enquanto. Entende que o Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Ivi Alba, João Marcelo dão conta do recado, né? E tá feliz ali o Arthur Jorge com a sua defesa, né? Contratou já o lateral esquerdo, vai enviar a proposta ainda hoje pelo Sousa e vai enviar a proposta essa semana ainda pelo PEC. Existe algum outro setor que você entende aí que o Cruzeiro tem que se reforçar? O lateral, segundo volante, camisa 10 para ser uma sombra pro Matheus Pereira ali. Existe alguma posição? Cara, o Ezequiel Barco seria espetacular, cara. Tá no mercado aí, tá livre para fechar com quem quiser aí. Chegando, claro, ele pertence ainda ao clube, né? Mas se chegar lá no Spartak Moscou com a oferta, né? Cara, o Independente estava quase... É porque tá numa lista de negociáveis, né? Ele tá numa lista de não é que ele tá livre, 0,800 de graça, não. Ele tá livre porque tá numa lista de negociáveis, né? Você chegar com uma oferta boa lá no Spartak Moscou, libera ele tranquilo. Ele pode chegar no Cruzeiro, mas não sei se o Cruzeiro mostrou interesse por esse jogador. Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. E tá aqui no Cruzeiro do Virgão, ó. Emprestados, alguns desses têm vaga no Cruzeiro? Uma pergunta aí do pessoal lá do Cruzeiro, do Virgão. Pedrão, zagueiro, com um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026, o zagueiro de 22 anos está no Pafos, Chipre, desde o meio do ano passado. O contrato com o Pafos termina no final deste mês e ele tem opção de compra em definitivo, no valor de 2 milhões de euros. Se o time lá pagar 2 milhões de euros, fica com o jogador de maneira definitiva, né? Peralta, volante com um contrato com o Cruzeiro até junho de 2029, volante de 23 anos, está emprestado ao Cerro Porteño, do Paraguai, até o dia 1º de julho. Não deve seguir no clube paraguaio. Disputou apenas 16 partidas de 28 nessa temporada. Apenas em 6 foi titular. Não vive uma boa fase lá no time do Cerro Porteño. E olha que é o time formador lá, o time que vendeu pro Cruzeiro, né? Tá aí. Teria algum espaço no Cruzeiro? E lembrando que eu não tô aqui colocando que o jogador tem que ter espaço não, tá, galera? É só uma pergunta realmente, tá? Uma pergunta retórica, tá? Você vai responder aí embaixo nos comentários, tá certo? Teria espaço no Cruzeiro ou não? Em cima por exemplo, o Cruzeiro recebeu não, né? O clube lá, o Pafos, pode pagar 2 milhões de euros para ter o zagueiro do Cruzeiro, né? Eu vou trazer algum detalhe aqui, porque o Cruzeiro quer faturar muita grana vendendo jogador de base, e um deles pode ser o Pedrão. 2 milhões de euros ultrapassaria os 12 milhões de reais, né? O euro tá acima dos 6, né? Ultrapassaria os 12 milhões de reais. Além dos 12 milhões, olha para você ver essa história aqui. Olha aqui, ó, bom retorno, né? O Cruzeiro pretende fazer muita grana com ativos da base, né? Possível negociação do Kaique com o Como da Itália pode levar o Cruzeiro a arrecadar mais de 187 milhões com a comercialização de 3 atletas revelados no Cruzeiro. E com a venda do Pedrão, no mês que vem agora pode cair na conta do Cruzeiro mais 12, o Cruzeiro pode ultrapassar tranquilamente os 200 milhões só vendendo jogador de base, tá certo?
O Cruzeiro pode faturar alto só com venda de jogador de base. O primeiro a deixar o time foi Cauã Prats, negócio com o Borussia da Alemanha por 12 milhões de euros, valor equivalente a 70,2 milhões de reais na cotação atual. Transferência foi concretizada em janeiro após o lateral esquerdo marcar um gol e disputar 18 partidas pela equipe mineira. Na sequência, foi a vez de Cauã Batistella, vendido ao Metalist 1925 da Ucrânia por 5 milhões de euros, cerca de 29,7 milhões de reais. O meia participou de apenas uma partida com a camisa do Cruzeiro e tem uma assistência apenas no time principal. Agora o Cruzeiro analisa uma proposta do Como de 15 milhões de euros, aproximadamente 87,7 milhões de reais, pelo lateral esquerdo Kaique. Mas essa história aqui pode melar, pelo que eu já falei aqui nesse próprio vídeo, né? E o Betis não desistiu do Kaique ainda, vai enviar uma nova proposta para o Cruzeiro. Se a situação do Como melar, talvez o Betis chegue com uma oferta parecida ou melhor do que o Como fez, né? Então pode ser que aconteça também. O Kaique deve não permanecer no Cruzeiro. A tendência é que a venda se concretize, especialmente após o clube acertar a contratação de Gabriel Rojas, que atua na mesma posição junto ao Racing da Argentina. Natural de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Kaique chegou ao clube ainda muito jovem e despontou como grande promessa em 2021. Durante 4 anos atuou como reserva até se firmar como titular. E ganhou a chance assim, ó, meio que na cagada, porque se o Marlon tivesse até hoje aí, o Kaique era reserva, a eterna reserva até hoje. Por quê? Porque merecia ser reserva? Não. Muito melhor do que o Marlon. Mas aquela questão da hierarquia, né? Futebol é assim, né? Chato pra caramba. Se tiver um cara que ganha um salário um pouquinho maior ou tiver mais experiência, é ele que joga. Se tiver um melhor no banco, não coloca, cara. O cara fica ali mofando no banco mesmo sendo melhor do que o titular. Isso é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro. Ao longo da sua passagem pelo Cruzeiro, o jogador acumulou 135 jogos, 2 gols e 9 assistências, além do título do Campeonato Mineiro de 2026. Tá aí, o Cruzeiro pode faturar alto com essas vendas aí, chegando próximo dos... Olha os valores aqui, Cauã Batistella, negócio com Metalist, 5 milhões de euros, 29,7 milhões. Cauã Prats pro Borussia, 12 milhões de euros, 70,2 milhões de reais. E o Kaique, 15 milhões de euros, 87,7 milhões de reais. E também o caso que eu falei do Pedrão agora há pouco, né? Se o time exercer a opção de compra, 2 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais, ultrapassando tranquilamente os 200 milhões de reais. E ainda tem outros jogadores aí que estão sendo negociados também na base, né? Casos do Ian Lucas. Ian Lucas foi vendido agora por 6 milhões de reais ao time do Atlético, né? O time do Atlético comprou o Ian Lucas, então vai acumulando ainda mais, vai passar tranquilamente daqui a pouquinho dos 250 milhões só com venda de jogador de base, tá? Vai ultrapassar os ainda não está nesse patamar, mas com as questões que estão acontecendo, até o final da janela de transferência, tá longe ainda de acontecer, nem abriu a janela vai abrir na primeira semana do mês 7, né? Cara, vai longe. E com certeza o Cruzeiro deve vender outros jogadores da base também, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? E falando sobre o mercado da bola, uma pessoa que tá participando bastante é Arthur Jorge, né? Arthur tem controle total da janela de transferência do Cruzeiro, recebe carta branca da diretoria e trabalha ali para montar esse time após a volta dessa pausa aí do futebol, né? A montagem do elenco para o restante da temporada passa diretamente pelas mãos de Arthur Jorge. O treinador participa ativamente de todas as decisões envolvendo chegadas e saídas de jogadores e possui autonomia para definir prioridades dentro do orçamento estabelecido pelo clube. A diretoria celeste prometeu ao treinador um investimento aproximadamente de 30 milhões de euros nesta janela de transferência, valor que já estava alinhado durante as conversas para a renovação contratual
até 2030. Arthur Jorge tem conhecimento completo do orçamento disponível e está satisfeito com o planejamento traçado pelo mercado. As prioridades do Cruzeiro são claras: um lateral esquerdo que já chegou, né, que é o Rojas, um zagueiro canhoto, né, que pode ser que não aconteça. Daqui a pouco eu vou ter uma informação sobre o Igor Júlio, que era um plano A do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação. E um primeiro volante, um atacante de lado que atue pela direita. Gabriel Rojas já está contratado para a lateral. Para o meio-campo, Santiago Sousa, que o Cruzeiro deve enviar hoje ainda essa proposta. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre isso. Proposta por Sousa, né? Segundo informações, seria enviada nessa terça-feira. Então pode acontecer. O Cruzeiro deve enviar uma proposta essa semana também pelo Gabriel Peck. A proposta de 10 milhões de dólares. Né? Informação do Thiago Fernandes. Essa proposta vai acontecer, então o Cruzeiro já tem essas três frentes aí. O Gabriel já contratado, o Sousa com proposta ainda hoje e o Gabriel Peck com proposta essa semana, né? No ataque, o Gabriel Peck segue como a prioridade absoluta. Todos os processos de análises do mercado realizado em conjunto com o departamento de scout liderado pelo Joaquim Pinto, mas nenhuma contratação acontece sem aprovação final do Arthur Jorge. Nos bastidores, a avaliação é que o Cruzeiro vive uma das janelas mais planejadas dos últimos anos, com decisões centralizadas na comissão técnica e alinhada com a realidade financeira do clube. Tá certo? Quero saber a opinião de vocês. Tá aí o Arthur Jorge, que, né, com certeza vem fazendo um excelente trabalho. Para mim, o trabalho é curto ainda, mas promissor e supera já o Leonardo Jardim, que fez um baita trabalho o ano passado, na minha opinião, tá certo? É claro que chegou muito tarde, né? Pegou o Cruzeiro já na zona de rebaixamento ali com muita dificuldade, já perdia 5 jogos até o período que ele chegou. Depois dali ele conseguiu consertar muita coisa no Cruzeiro, desenvolveu um futebol espetacular. Se tivesse chegado antes, pegado o Cruzeiro lá no começo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro hoje seria um dos líderes, com certeza, da competição. Vive uma fase boa na Libertadores, vive uma fase também boa na Copa do Brasil, e vamos ver na volta com os reforços aí o que vai acontecer. E eu falei do Igor Júlio, informação do Igor Júlio agora para vocês aí na tela. Simbora! Ficou até o final desse vídeo? Ajuda aí, por gentileza, nós batendo essa meta aqui, ó, 900 likes, tá certo? Mesmo que eu não consiga chegar, você curtiu, você ajudou. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Clica no hypar se você tiver hype disponível, por favor, clica no hypar e comenta que hypou, tá certo? Deixa seu comentário aqui embaixo que você hypou. E se você não tiver hype disponível, comenta também, ó, dessa vez não hypei, já acabou meus hypes, mas na próxima eu vou estar deixando um hype pra você. Vou comentar também, deixar um agradecimento aí pela sua moral. Beleza? Tamo junto? Aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, promoções exclusivas para esse período aí de pausa do futebol, 60% de desconto, alguns produtos chegando a 75%. Confere, clica no link da descrição, entra no Mercado Livre ou na Shopee, lá vai aparecer o produto que você clicou, mas em cima vai aparecer uma lupinha. Você clica na lupinha, vai abrir a barrinha de pesquisa, você pesquisa o que você quer comprar. Camisa do Cruzeiro, eu quero comprar um copo, quero comprar uma caneta, quero comprar um carro. Dá pra comprar o que você quiser. Pesquisa aqui embaixo. Caixa de ferramenta, martelo, alicate, maquita, o que você quiser. Tá certo? Pesquisa, clica aí no link da descrição, abre o aplicativo, clica na lupinha, pesquisa e seja feliz. Muito obrigado pela moral, pela ajuda mais uma vez. Tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!